Olá, pessoal. Mais uma aula nossa, um evento do Revisando, preparando vocês aí para a prova da Polícia Militar. Hoje a matéria que a gente vai tratar, né, que o professor Nilson vai tratar com vocês, é a parte de geografia. O aluno tem que lembrar o seguinte, né, ponto é ponto. Nós não temos uma diferenciação, é um peso. E aí você vai ver que muitas vezes o que falta no final da história, poxa vida, quase passei. Faltou 2 pontinhos, né? Isso é uma diferença enorme. Então, algumas matérias vão ajudar você a garantir ali o posicionamento, né? Conseguir uma melhor colocação, tá? Para que você possa vir a ter êxito. Então, não dá para deixar nenhuma matéria de lado, ok? ECA, história, geografia, informática, todas as matérias têm a sua importância. E o que a gente conseguir de ganhar pontos, agregar, né, a nossa nota, show de bola, perfeito? Então, vou hoje com vocês o nosso colega Erenilson, ele que vai seguir com vocês, dando todas as orientações, né? As orientações. Erenilson, está por aí já? Opa! Estou. Beleza. Bem, então, comanda aí o grupo, qualquer coisa, prende o grito que eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Já coloquei você no anfitrião, pode compartilhar a tela, fica à vontade. Maravilha, senhores e senhoras. Então, muito bom dia. Saudações a todos vocês, concurseiros aí da Polícia Militar e do Bombeiro Militar também, esses nossos heróis aí, que vão, né, se Deus quiser e se tudo ajudar a passar no concurso, mais do que isso, senhores alunos, depois cumprirem aí com um serviço muito, muito importante para a sociedade, já que ambos são extremamente importantes. Gostaria de deixar claro que eu estarei aqui com vocês, ouvindo vocês. Então, se alguém quiser parar para fazer perguntas, ou de repente enviar perguntas via chat, eu estou aqui com vocês, presente, observando todos os lados. Eu estou aqui com outro computador, olhando a aula, eu estou aqui com outro monitor, dando uma olhadinha no chat, sempre quando necessário. Aqui nós estaremos. É evidente que nessa 1 hora de aula, eu vou passar para vocês dicas da prova da PM. Nós temos aí 26 anos de experiência nessa área, sobretudo das ciências humanas, e também observando os últimos concursos da Polícia Militar, principalmente quando as bancas passaram, né, as provas, né, passaram a ser feitas pelo núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para poder conversar sobre isso. Vocês já sabem, geografia só perde para a língua portuguesa e empata com raciocínio matemático, ou leia-se matemática. A nossa disciplina tem 12 questões. E quem lê o edital, que cá entre nós, não é? Quem lê o edital, você sabe muito bem, isso é muito importante, você sabe muito bem disso. Vocês devem ter notado que o que se pede em geografia são praticamente 2 páginas, quase 2 páginas de conteúdos elencados no edital do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. É muita coisa. Se você observar por um outro lado, por um outro espectro, ficou praticamente toda a geografia do ensino médio sendo cobrado nesta banca. Toda a geografia, tirando o clima, tirando hidrografia, tirando biomas, quase todos os concursos, todos os temas vão ser cobrados nesse concurso em 12 questões. Como que isso será feito pela Federal? Aí eu posso contar para vocês o seguinte: eles vão elencar aqueles que são muito mais importantes, aqueles que realmente são mais importantes para a sua profissão de bombeiro e PM. Então, nós vamos a eles a partir de agora. Tenho certeza aí que você vai gostar e gostar bastante desse nosso encontro, apesar de ser um encontro bem curtinho, um encontro de 1 hora, tá bom? Para começo de conversa, você que está anotando absolutamente tudo, tá? Eu vou dar algumas dicas importantes a partir de agora, para que todos vocês possam compreender aí essa nossa questão. Essa semana ainda dá tempo de você pesquisar alguns assuntos importantes para sua prova que vem esquentando ao longo do último ano.
tá? Anote aí. A questão política em Myanmar hoje, dá uma olhadinha nisso, tá? Dá uma olhadinha no Brexit também. Deixa eu colocar para vocês aqui no chat, para vocês poderem aí, não é? Deixa eu colocar aqui, ó, Myanmar, tá? Dá uma olhadinha nisso. Dá uma olhadinha no Brexit também, é muito, muito importante essa saída, tá certo? Do nosso querido Reino Unido da União Europeia. Então, cuidem com esses dois assuntos aqui. Se eles não vierem para geografia, podem vir quentes para redação. Acreditem, redação e geografia tem no núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná uma aproximação muito grande. Podem, em geografia, eles fazerem questões de questionar alguma coisa referente ao mundo geopolítico. Por isso, eu separei a nossa aula de hoje por alguns temas que, estatisticamente, são muito cobrados por essa banca do Núcleo de Concursos da Federal do Paraná. Primeiro, conceitos básicos em demografia e políticas demográficas. Creio que uma questão acerca dessa temática venha com força na sua prova nessa semana. Maravilha? Bom dia, Cauane, seja bem-vinda. Vamos lá? Primeiro, o que seria a demografia? O que seria a demografia, não é? É o estudo das populações, da quantidade da população, quantas pessoas estão nascendo, você tem aqui mortalidade infantil, você tem agora índices de mortalidade da pandemia, tudo isso entra dentro dos cálculos demográficos. Mas eles podem, como você muito bem sabe, não é? Seja bem-vinda. Como você muito bem sabe, eles podem misturar isso ao longo da história, com a teoria do Malthus. Thomas Malthus foi um dos primeiros demógrafos, né, preocupados com relação à explosão demográfica. Ele acreditava que a produção de alimentos estava crescendo em progressão aritmética, mas a produção de gente estava crescendo em progressão geométrica. Então, a progressão aritmética versus a progressão aritmética, e que isso deveria ser controlado pela população, de forma moral, dizia Thomas Malthus. As pessoas, né, que fossem pobres não poderiam se casar, né? E ele colocou que algumas doenças, algumas epidemias, pandemias e grandes guerras mundiais seriam muito bem-vindas para controlar a população. Era isso que o Malthus pensava. Veja, que até metade da teoria do Malthus ele tinha razão. Nessa teoria malthusiana, ele colocou que a preocupação com o controle populacional deveria ser uma constante nas humanidades, né? Principalmente nos setores estatais. Só que ele errou ao elencar, por exemplo, que melhoria na qualidade de vida das pessoas faz com que elas tenham mais filhos. Ele colocou também uma outra questão muito complicada, né? A questão do câncer, da guerra, das doenças, das epidemias, e como controle populacional, e que as pessoas deveriam ter um controle moral a respeito do seu planejamento familiar, e não elencou que isso deveria ser uma preocupação estatal. Foi aí, então, que a partir do final do século XX e agora no século XXI, nós temos uma preocupação chamada neomalthusiana, o famoso neomalthusianismo, é um malthusianismo novo. Foi elencado nessa nova pesquisa estatal de responsabilidade do Estado com relação ao controle da sua população, boa parte dos estudos do Malthus, dizendo, está certo, o controle da população é necessário, o planejamento familiar também torna-se muito, muito necessário, temos que estabelecer um controle populacional urgente, mas isso precisa partir do Estado. A defesa de campanhas para uso de métodos contraceptivos, né? Também dentro das escolas, educação sexual, não voltada dentro das aulas da biologia e da ciência, né, para questões aí mais comportamentais, mas sim voltados a ensinar, conversar com os jovens sobre planejamento familiar, os custos de ter uma criança, de ter duas crianças, não é? Se distanciando um pouquinho da formação religiosa do próprio Thomas Malthus.
Então, nessa teoria neomalthusiana, o Estado vai distribuir camisinha, anticoncepcional, vai fazer educação sexual, campanhas na televisão, no rádio, né, hoje nas redes sociais, para que as pessoas possam se planejar.